Falando agora do conteúdo em si das 95 teses. As indulgências tinham destacada importância sob o aspecto financeiro. A cúria e o estado papal dependiam em grande parte das rendas auferidas com a venda de indulgências. Muitos projetos eram financiados com a publicação de indulgências. E era isso que despertou a ira de Lutero. Antes dele, alguns já criticavam essa prática, por dois motivos. Primeiro, as indulgências eram uma garantia de perdão da parte de uma autoridade humana, de uma autoridade terrestre, no caso, o Papa. E o pior, esse perdão era vendido, ou seja, as pessoas literalmente compravam o perdão. E isso era inadmissível não somente para alguns teólogos dentro do próprio catolicismo antes de Lutero e principalmente para o próprio Lutero. E isso impulsionou ele a escrever as 95 teses. No campo econômico, pode-se afirmar que as indulgências tinham a mesma função que, mais tarde, teriam os empréstimos. Para os fiéis, a indulgência era uma oportunidade de se protegerem do purgatório e do juízo eterno. Aqui, o desejo de salvação encontrado entre o povo veio ao encontro das necessidades financeiras da cúria, ou seja, oportunismo. As críticas que Lutero tece nas 95 teses são oriundas de suas preocupações como cura d'almas, bem como de seu compromisso de, enquanto doutor em teologia, ter que zelar pela correta doutrina e pregação da Igreja. Suas críticas são possíveis, pois ainda não existem formulações dogmáticas acerca da questão. Por outro lado, são corajosas, pois têm que enfrentar um uso muito difundido e o interesse financeiro da cúria romana. Como foi possível que as teses para o debate para o esclarecimento do valor das indulgências causassem tanta sensação? Elas não são radicais, pelo menos em comparação a todos os escritos posteriores de Lutero. Lutero não exclui toda e qualquer forma de indulgência, limita-a, no entanto, às penas temporais impostas pela Igreja e volta-se contra a falsa segurança provocada pela indulgência. Por trás da crítica comedida, encontram-se já alguns indícios para o que há de seguir-se. Nota-se isso no conceito de penitência, que para Lutero não é o sacramento, mas arrependimento, segundo o uso do conceito no Novo Testamento. Isso é exemplificado logo na tese primeira. Ao dizer fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Seu comentário: afirmo esta tese e dela em nada duvido. Contudo, demonstro-a por causa dos incultos. Em primeiro lugar, a partir do próprio termo grego metanoite, isto é, fazei penitência no grego, o que pode ser traduzido de maneira extremamente exata por transmentamine, isto é, tomai outra mente e maneira de pensar e sentir, recobrai os sentidos, fazei uma transição da mente e uma passagem do espírito, de modo que vós, que até aqui compreendestes as coisas terrenas, agora compreendais as celestiais. É o que o apóstolo diz em Romanos 12:2. Renovai-vos pela novidade de vossa mente. Há também um novo conceito de ministério, pois, segundo Lutero, o sacerdote só pode perdoar a culpa como declaração de que ela já foi perdoada por Deus e não pelo sacerdote. Lutero ataca a doutrina do tesouro da igreja. Está lá na tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E fazendo um comentário, em boa parte da igreja o Evangelho de Deus é uma coisa bastante desconhecida. Por isso, temos que falar dele um pouco mais amplamente, pois Cristo nada deixou no mundo, exceto tão somente seu Evangelho. Daí que nada entregou a seus servos chamados, senão Minas,
talentos, dinheiro, denários, para, a partir dessas palavras de tesouros, demonstrar que ele, Cristo, é o verdadeiro tesouro. Isso tudo porque havia uma doutrina dizendo que Cristo e os santos tinham um excesso de méritos que formavam um tesouro, dos quais esse tesouro estava disponível para o Papa, os bispos e os padres. E eles é que poderiam distribuir esse tesouro. E, consequentemente, eles poderiam vender. Algumas formulações evidenciam que, formalmente, as teses já não eram apenas temas de discussão. Veja-se as teses 42 a 51, que principiam com as palavras: deve-se ensinar aos cristãos que. Por tudo isso, não é de admirar que a discussão que se seguiu às teses não se ocupou com o tema indulgência, que ficou para lá, mas com temas como a autoridade eclesiástica, a autoridade do Papa e a doutrina dos sacramentos. Então, o que começou com uma discussão acerca de indulgências, que no final das contas, tirando a questão financeira, não era tão importante para o catolicismo, o que eles se sentiram mais atacados foi na questão da autoridade eclesiástica, que Martinho Lutero colocou absolutamente em xeque. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Conta-se essa história de que, quando chegou na Alemanha, Tetzel, pregando acerca das indulgências, ele teria dito essa expressão: assim que a moeda cair no fundo do cofre, uma alma será libertada do purgatório. E isso, como nós percebemos aqui, simplesmente enfureceu Lutero. Tese 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. No meio pentecostal, nós podemos fazer a seguinte reflexão: algumas igrejas não estariam repetindo a venda de indulgências quando elas insinuam que estão, entre aspas, vendendo a salvação? Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Então, notem como Lutero pega pesado em toda essa questão. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, sabia? Preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro do que edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Talvez isso sirva para muitos ainda hoje. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Note então como esse tema soa bem atual, mesmo mais de 500 anos depois. Aqui, portanto, eu mostro toda a bibliografia que eu utilizei durante esse estudo e que nós possamos repetir com Lutero a expressão somente as Escrituras, sola Scriptura, e que Deus abençoe.